Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia! Palavra esta qual encontra-se mais uma vez no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 3 a seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 3 vai nos dizer: Este quase a hora nona do dia viu claramente. Aleluia. Numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Aleluia. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Glória a Deus. Até aí o Espírito Santo me mandou ler. Glória a Deus. Sabíamos que havia um homem em Israel, centurião da guarda romana, chamado de Cornélio. Homem esse temente a Deus, ele com toda a sua família. De contínuo eles oravam, faziam esmola ao povo e eram temente a Deus. As qualidades que o cristão de hoje deve ter: temor a Deus, ter vida de oração contínua, de santificação de doutrina, e também fazer esmolas, ajudar o necessitado. Amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, estaremos cumprindo, aleluia, a maior parte dos mandamentos. E apareceu um anjo a Cornélio e disse: Homem, as tuas orações, as tuas esmolas estão chegando até o trono de Deus como incenso suave. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem se agradado de ti, homem. Tu não és do povo de Israel, mas o Senhor tem se agradado de ti. Envia, pois, a Jope homens, aleluia, atrás de Pedro, que está na casa de um Simão, curtidor, que tem a sua casa na beira do mar. Aleluia. Ele, quando viu o anjo, ficou muito atemorizado. E o anjo falou com ele. Ele fixou os olhos no anjo, muito atemorizado. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor eternamente. E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, como incenso suave as tuas narinas e como oferta agradável a ele. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aleluia. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Havia um recado de Deus para Cornélio, além daquele recado que o anjo já havia lhe entregado. Havia outra mensagem. Deus queria apresentar-lhe o seu Filho, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Nazareno, através do seu apóstolo
Pedro ou Simão Pedro, ou Simão Barjonas, que Jesus o chamava assim também, que Pedro significa pedra. Por isso que Jesus disse: Simão, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Enviou Cornélio 2 dos seus servos e um piedoso soldado. Aleluia. Até Pedro, quando ele contou tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, que em Israel é meio-dia, porque o dia lá se inicia às 6 horas da manhã. Então 6 horas na contagem de Israel é como se fosse 1 hora da manhã, como se fosse a primeira hora do dia. E tendo fome quis comer. Enquanto preparavam, veio-lhe um arrebatamento de sentidos. Muitos dizem que não existe nem arrebatamento de sentido. Muitos dizem que não existe, aleluia, profeta no dia de hoje, que só existiu até o tempo de João Batista. Vai contra a palavra, a teologia maligna do diabo. Porque a palavra diz que Paulo e Silas eram profeta. A palavra vai dizer que Barnabé e outro também, apóstolo, era um profeta. O Senhor nos levantou como profeta de nações como Jeremias. Aí vai dizer, só tem o espírito de profecia, mas o profeta não tem. Teólogos hipócritas, fariseus, doutores da lei, cegos, espiritualmente tem que nascer de novo. Que o mesmo Deus que operou no tempo de Moisés, que batizou 70 anciões com o Espírito Santo e Espírito de profecia, é o mesmo de hoje. Invejosos, falo como Moisés disse para, aleluia, Josué: eu queria que todos tivessem o Espírito de profecia, o Espírito Santo, eu queria que todos tivessem. Não é para ter inveja de quem é profeta, mas sim desejar ter também, aleluia, o Espírito de profecia ou ser profeta, que na verdade é ser profeta, aleluia. Não somente ter o espírito de profecia, porque quem é profeta o Senhor escolheu desde o ventre, como Jeremias. Aleluia. Vocês distorcem a vereda justa. Não entram no céu e não quer que os servos de Deus entrem também. Fica na porta do céu atrapalhando a passagem. Mas estamos orando e vamos orar por esses que são hipócritas, que querem desfazer a palavra de Deus. Aleluia. Que são cheios de teologia e distorcem a palavra. Quer desfazer aquilo que Deus fez, que Deus deixou para nós. E Deus há de libertar aqueles que se arrependerem. Aleluia. Pedro teve esse arrebatamento de sentido. Ele viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Deus mostrou essa visão de animais descendo e disse: mata e come. Deus conhecia o coração de Pedro. Deus conhece o meu coração, o teu coração, conhece o coração desses fariseus hipócritas que fingem ser servos de Deus, são apenas religiosos, como o católico, que adora a imagem na sua religião, mas nunca adorou ao Deus verdadeiro, ao Filho do Deus vivo, que é Jesus. Aleluia. E Deus sabia que Pedro não ia querer pregar para Cornélio e para os pecadores que estavam ali, por isso que Deus deu essa visão a Pedro. E se repetiu por 3 vezes. O Senhor falou: mata e come. Pedro disse: Senhor, nunca comi. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Deus disse:
E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E se repetiu por 3 vezes. O Senhor falou: não faças tu comum. Primeiro o Senhor falou: mata e come. Quando ele respondia a mesma coisa, o Senhor repetiu por 3 vezes: não faça tu comum aquilo que Deus já purificou. Porque quando ele chegou na casa de Cornélio para pregar, para entregar o recado, ele viu os pecadores, viu Cornélio lá e quis voltar da porta. Ele lembrou da visão. O Senhor disse: mata e come, ou seja, vai e pregue. E a parte que o Senhor disse: não faças tu comum ao que eu já purifiquei, o Senhor quis dizer: não faça acepção de pessoa, porque eles também são meus escolhidos. Pedro foi, pregou. Cornélio falou: tu tens um recado de Deus para mim, entrega meu recado. Pedro falou: verdadeiramente eu tenho, porque o Espírito Santo me visitou quando os teus servos chegaram lá com o teu soldado. E ele confirmou que era ele que enviou esses homens até mim. E Deus me mostrou a visão, falando sobre isso. Agora eu entendo que eu tenho que falar sobre o meu mestre. E Pedro começou a contar do nascimento de Jesus, ou do momento que ele conheceu Jesus até o dia da morte de Jesus. E o Espírito Santo desceu ali em forma de fogo e batizou todos com fogo, e falaram novas línguas repartidas como fogo. Aleluia, oh glória. E Pedro também os batizou na água, aleluia. E cumprir o mandamento: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então guarde essa palavra com muito temor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus Pai.